Agindo Deus, quem impedirá? Graças a Deus. Queridos, daqui a pouquinho a oração com vocês, a oração profética, o movimento de Deus, o movimento espiritual que Deus está fazendo. Mas eu quero a sua atenção antes da oração. Nós vamos compartilhar uma parte da história de uma pessoa, de um homem de Deus, de um jovem de Deus. Uma história conhecidíssima no meio cristão, ou pelo menos no meio do povo que lê a Bíblia. E você pode anotar aí, depois você lê com calma, se você tiver interesse, né? Você ler o capítulo 37 de Gênesis até o 50, até o final. Só que eu vou ler para você aqui, nós vamos compartilhar uma palavra, e para você que talvez não tem conhecimento dessa história, eu busquei fazer um pequeno resumo aqui para Pastor Edson e Pastor Eva a gente navegar nessa palavra aqui e tirar lições para a nossa vida. Você ouviu uma das canções, as duas, falando sobre sonhos, né? Sobre sonho. Não vou dissecar tudo sobre isso, né? Nos detalhes. Mas tem aquele sonho que você sonha. Você dorme de noite ou de dia e tem um sonho. Então, de repente, aquele sonho não significa absolutamente nada. Existem outros que podem ser um sonho profético. Pode ser. Só que às vezes você sonha dormindo, nesse primeiro tipo de sonho, e às vezes você acorda e foi nítido. Então, quando tem algo profético, ele é muito nítido, você sabe até os detalhes. E passa ano e vira ano, você não esquece daquele sonho. Então, acreditamos que possa ser uma pista para acreditar que esse sonho é profético, é de Deus e vai acontecer no tempo de Deus. E tem outros sonhos que não significa nada. Às vezes foi coisa da cabeça, faz parte. Essa área de sonhos é bem ampla, o assunto, então não dá para... Mas o foco nosso aqui é o sonho de Deus. O sonho profético. Mas existe também aquele sonho, aqueles sonhos que você tem, por exemplo, sonho como projeto de vida, por exemplo. De repente você tem um sonho. Eu vou falar algumas coisas como exemplo. Aí é você que sabe aí da tua vida, né? Por exemplo, tem gente que tem um sonho, ela paga aluguel e ela tem um sonho de ter a casa própria, de sair do aluguel. É um sonho, claro. Ela poderá ter isso aí? Pode. Claro que vai exigir, de repente, tempo, trabalho, recursos, economia e a bênção de Deus, claro que vai ajudar e muito. Outros, o meu sonho é fazer uma faculdade. Né? Então, certos sonhos, eu poderia falar mais coisas aqui, mas aí vai da sua criatividade, você ouvinte, você tem que usar a tua mente aí para funcionar para as coisas boas. De repente você tem outros sonhos, de repente a pessoa é solteira e ela tem um sonho de constituir uma família, né? Se ela é uma mulher, ela quer achar um varão abençoado e casar, ou se é um homem, ele quer achar uma varoa abençoada e casar. Então são sonhos, e são sonhos que são viáveis, podem até acontecer. Tá? E outros sonhos que você pode ter. O meu sonho é mudar de cidade, sair dessa cidadezinha aqui para uma cidade grande. Outros, meu sonho, eu estou numa cidade grande, já estou cansado, quero ter uma casa na praia. Então, se eu for falar isso aqui, tem muitas coisas. Por isso que aí depende de cada ouvinte que está conectado conosco pelo rádio ou pelo nosso canal no YouTube, para você que sabe da tua vida, né? Os teus sonhos. E a gente sabe que muitos sonhos que a gente tem, eles são viáveis e muitos poderão se concretizar, não ficar só no sonho, mas vai ser concretizado. Depende do que você sonha, vai ter um custo, vai ter momento de trabalho, vai ter momento de se reorganizar, conforme o tamanho do teu sonho. E ele sendo viável, ele vai acontecer. Mas não acontece, evidentemente, de um dia para o outro. Há um tempo. Tá? Um texto que a gente lê bastante, pastor Eva e prezados ouvintes, é o texto quando fala, Eclesiastes, né, que fala: há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar e tempo de colher. Então, há um tempo. Ok. Diante dessa pequena introdução, tem também, dentro dessa introdução, os sonhos de Deus, que talvez não seja nenhum daquilo que eu falei. Deus tem um sonho para o Edson, para a Eva, para o João, para o Joaquim, para o Pedro, para a Marli, para o Marcos, para a Maria, para a Terezinha, para você que está me ouvindo. Ele tem um sonho. Eu acredito que o sonho principal que Deus tem para nós é a nossa salvação. É você conhecer Jesus Cristo,
É você se tornar uma nova criatura. Isso é um sonho, é um projeto, é um propósito de Deus para a humanidade. Jesus veio para salvar a humanidade. Ele quer isso. Agora, por isso que pregamos o Evangelho, por isso que falamos de Jesus, para que alcance. Jesus fala isso, né? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer, né, e for batizado será salvo. Jesus fala sobre isso. Então, o primeiro passo é crer. Então, Deus quer a salvação da sua família. Deus quer, esse é um sonho de Deus. Por isso que ele sonhou com uma grande família. O que ele teve que fazer? Sacrificar o seu filho, Jesus Cristo. Né? Então, ele sacrificou. Então, tem muitos sonhos que é sonho de Deus. Outra coisa, tem sonhos que Deus tem um sonho para você, um projeto para você e vai acontecer. Só que às vezes você não compreende esse projeto, você não compreende esse propósito e você só vai entender andando com Deus, buscando orientação no próprio trono de Deus através da oração, e Deus vai falar com você, como tem falado todas as manhãs aqui. Diante dessa introdução, sobre a questão da história de José, um resuminho aqui para a gente navegar um pouco mais profundo. O José, ele tinha 11 irmãos e ele era odiado pelo menos por 10 deles. José ele veio de uma família problemática, como diz a história, cuja árvore genealógica se tornou bastante famosa. Mas José, ele era bisneto de Abraão, o grande patriarca e pai de todos os judeus, neto de Isaac e filho de Jacó. A gente nota por toda a Bíblia que lemos a frase, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Isso é extremamente importante, afinal, José vinha de uma linhagem privilegiada. Só de eu falar isso aqui, eu sinto uma unção. Eu sinto esta glória de Deus nesta manhã, nessa semana profética de sentenças. Eu creio que Deus está decretando sentenças para nós, para muita gente. Uma sentença de um novo, uma sentença de mudança. Deus que está dando essa sentença. Aí é com Deus. Não depende do homem, não depende da mulher. Mas eu creio que nesses dias atuais, hoje, Deus vai decretar alguns decretos espirituais da parte de Deus. Não é um decreto humano, não é um decreto de uma nação, mas é um decreto espiritual que o próprio Deus fará. Eu estou apenas sendo profeta neste momento, mas é Deus que sabe. Não sou eu e nem você, mas Deus sabe. Então, José ele vinha então de uma linhagem privilegiada. Mais um pouquinho da história. Estou resumindo aqui para aqueles que não conhecem nada sobre essa história, para a gente poder navegar e provavelmente, permitindo Deus, amanhã, permitindo Deus, a gente dá um prosseguimento nessa linda história aqui. Outro dado aqui que eu separei aqui. Por que os 10 irmãos desse jovem o odiavam tanto? Por quê? Para compreendermos essa questão, queridos, preste bem atenção. É necessário que a gente volte um pouquinho na história até o seu pai Jacó. Até o seu pai Jacó. O Jacó, ele teve 12 filhos. Aí você já imagina, né? 12 filhos. Além de uma filha chamada Diná. Essas 13 crianças eram filhas do mesmo pai, mas de 4 mães diferentes. Aí você já vê a dificuldade de tudo isso, né? E foi aí que a maior parte dos problemas começou. Quer dizer, então, era o pai de todos, mas de 4 mulheres. Né? E a história aqui de Jacó diz o seguinte: Jacó ele fora enganado e acabou se casando com Leia. Embora ele realmente quisesse casar-se com Raquel, é provável que tenha exagerado no vinho, né, na noite do casamento. Se fosse hoje, diríamos que ele excedeu numa bebida alcoólica, vamos assim dizer. Né? Ele pensou que estivesse casando-se com Raquel, mas quando acordou de manhã, viu que havia casado com a Leia. Ele queria casar com a Raquel, mas foi enganado na noite de núpcia. Olha que interessante esse negócio. Né? O Labão, o pai da noiva, havia pregado uma peça das boas em Jacó. Enganou Jacó, né? Então, este sempre fora
o mais ardiloso do qualquer outro, porque Labão havia encontrado um oponente à sua altura, né? Então você veja bem, ele foi enganado pelo sogro. Como Raquel era o amor da vida de Jacó, olha que interessante essa história, vai pensando aí, analisando, e se você quer maiores detalhes, eu te aconselho ler na Bíblia, né? Capítulo 37, 38 e tal, e assim por diante de Gênesis, ok? Isso aqui ensina lições de vida para nós. Então Jacó, ele decidiu renegociar seu contrato com Labão. O que ele disse? Olha, eu vou trabalhar mais 7 anos para ter direito de casar com a Raquel. O que eu quero é a Raquel, não a Lia, você me enganou. Então o que acontece? Diante disso ele trabalhou mais 7 anos e no momento certo ele casou então com a Raquel, que era o sonho dele. Ele casou. Então essas duas mulheres. Como Jacó não era mais um homem livre, não teve escolha senão aceitar a proposta do sogro. Então a história diz o seguinte, que Jacó, ele firmou então um novo contrato e ele acabou ficando com 2 esposas. Isso em Gênesis, pessoal, tá? Não se aplica isso agora, né? Mas quando suas filhas se casaram, preste bem atenção, quando as filhas de casar, era costume ter isso para a época, a cultura da época, não vou entrar nesse detalhe. Labão deu para Jacó mais 2 servas, uma chamada Bila e a outra a Zilpa. Então a Bila servia a Raquel e a Zilpa servia a Leia. Traduzindo, 4 mulheres. Então Jacó teve filho com essas 4 mulheres. Com a Raquel, com a Lia, com a Bila e com a Leia. Então, você imagina. Então, era toda essa galera aí de 4 mães e um único pai. Então, diante disso. E onde entra o negócio? Existe um motivo aqui para que eu mencionasse esses fatos aqui. Por quê? Porque os 13 filhos de Jacó vieram de 4 mulheres diferentes. Essa era a razão de os 10 irmãos de José o odiarem tanto. Porque o José passou a ser o queridinho do papai. O José, o famoso José, que depois, no final, quem conhece a história sabe que ele passou lutas, ele passou provas, ele foi vendido. Primeiro tentaram matar ele, os próprios irmãos, né? Então houve uma disputa familiar. Sabe que isso não é familiar para você? Os conflitos familiares nos dias atuais? Talvez não no contexto igual Jacó, evidentemente, mas algumas coisas sim. Não é? Então José foi o primeiro filho de Raquel, que mais tarde morreu. A Raquel morreu e deu à luz ao mais novo, Benjamim. Então José e Benjamim tinham um relacionamento muito bom, mas os outros irmãos não suportavam nem olhar para José, os outros irmãos. Afinal, Raquel era o amor da vida de Jacó e José, o seu primeiro filho com ela. Isso aqui estou narrando para você entender a história, o porquê que existia esse ciúme, essa inveja e essa complicação familiar. Glória! Maravilhoso esse nosso Deus. É tremenda essa palavra, é muito forte, porque a vida ela tem passo a passo. Ela tem começo, meio e fim. E o amor prevalece. Quando existe amor, a bênção é maior. O amor, ele muda toda a história, queridos. Então, o que você está passando aí, você sabe. Tem começo, meio e fim. Então, momento profético é momento de reflexão, sabe por quê? Porque a maior profecia é a palavra de Deus. Quer ser um profeta na sua casa? Leia a palavra. Aqui tem a resposta. E é muito forte essa palavra. E vamos continuar, pastor Edson. Continuando a nossa narrativa aqui, porque isso é muito forte, no final nós vamos orar. Porque se você analisar, às vezes alguns problemas que você enfrenta, Sim. ou que nós enfrentamos, pode ser de conflitos familiares. Sim. Às vezes não é nem do teu sangue, mas a própria comunidade cristã tem os seus conflitos, né? Também tem isso. Né? Então, por muitos anos, a Raquel, ela não podia ter filhos, a Raquel. Então, quando Jacó já estava mais velho, então a Raquel se engravidou inesperadamente de José. Quer dizer, ela não podia ser mãe. Aí Deus abençoou, mesmo na velhice, o Jacó foi pai, teve ali o José. E este era o filho, vamos assim dizer, da meia-idade de Jacó. Ele estava na meia-idade. E Benjamim se tornaria o filho da sua velhice, então. Né? Daí nasceu o Benjamim. Então, por todas essas razões, essa narrativa aqui, José era o favorito absoluto do pai. E seus irmãos sabiam muito bem disso, era nítido. Teve um momento ali, quando Jacó deu ao seu filho José uma túnica. Olha, essa túnica aqui tem mistério. Essa túnica, né? Colorida, ainda era colorida. Ser preto e branco já são duas cores, o preto e o branco. Mas era colorida,
que poderia ser comparada a um terno da marca Armani. Olha que chique, né? Quer dizer, então o negócio era top para a época. Então, e não comprou nada para os outros filhos. Você imagina o cara ter 13. E só pro José, ele deu uma túnica e os demais ficaram olhando. Poxa, o papai só deu a túnica pro José e nós não vamos ganhar nem um vestidinho, nem uma roupinha, nem nada. Quer dizer, então todo esse contexto foi gerando o quê? Inveja dos irmãos, ciúmes, né? Isso existe em família, nos ministérios, nas igrejas, pessoa ciumada. Pessoas, né, que pregam o evangelho às vezes também tem ciúme de outro. Ele não vê, parece que o ministério dele deslanchado, aí ele fica com ciúme do outro. Então esse negócio, essa história de José serve para você aplicar no âmbito de família, sangue do mesmo sangue, na família de Deus. Ou seja, onde tem gente, vai ter esse tipo de coisa aqui, inveja, ciúme, dor de cotovelo e outras coisas mais que eu vou poupar de falar aqui. Mas depois disso, aqui, de tudo isso, em 2 ocasiões, eu estava analisando aqui na Bíblia, em 2 ocasiões distintas, o jovem José que começa as complicações maiores. Aí José, que era o queridinho do papai, José começa a ter sonhos proféticos. É a semana que nós estamos falando, sonhos proféticos. Meu Deus do céu. Sonhos proféticos não é sonho qualquer, é um sonho de Deus, minha gente. Entenda isso. Quando a gente fala um sonho profético, é um sonho de Deus que no tempo de Deus vai se concretizar. Doa quem doer. É forte esse negócio aqui. Está muito forte essa unção. Essa palavra aqui é para ressuscitar até mortos. Talvez você está vivo, mas está morto. Seu sonho morreu. Você acha que não tem mais tempo. A idade já não ajuda, né? Os seus estudos, sei lá, sempre a gente tem essa mania de dizer, mas o meu tempo acabou, meu tempo passou, agora não dá mais. Quem disse que não dá mais? Depende o quê? Tem coisa que não vai dar mais mesmo. Depende o quê, né? Não sei. Aí é você que deve saber da tua vida. Mas quando Deus está no negócio, meu amigo, a coisa acontece. Se você está aliançado com Deus, aliançado na verdade de Deus. Então, o primeiro sonho que ele teve, eu vou narrar aqui para você. Ele viu 11 feixes de trigo no campo de colheita, que se inclinavam diante do seu feixe. Quer dizer, o feixe de José destacava, né? Ao contar o sonho aos irmãos, eles ficaram irritadíssimos. Ficaram, como de pé da vida que ele fala, né? Ficou irritadíssimo. Aí o que acontece? A mensagem era direta. E os outros jovens entenderam perfeitamente. Aí o que aconteceu, gente? Preste atenção, que isso vai te ajudar a vencer os dramas aí que você está passando. Zombando do irmão mais jovem por conta do sonho, eles deixaram bem claro que era mais fácil o inferno congelar do que eles se inclinarem diante de José. Eles falaram, jamais, olha os irmãos mais velhos, jamais nós vamos se curvar diante de você, José. Mas não vamos mesmo. Mas eles não sabiam que aquilo ali era um sonho profético. E não era um sonho de um jovenzinho de 17 anos. Devia ter nessa faixa de 16, 17 anos. Então, era 17 anos. Então, era um sonho de Deus. Então, minha gente, só entende o sonho de Deus quem foi escolhido para tal. Embora Deus não fala como vai acontecer. Porque se você ler toda a história de José, de Gênesis 37 em diante até o final, você vai observar que se Deus falasse assim, porque a gente sempre está falando aqui, gente, nós andamos por fé, não é por vista. Tem gente que fala assim, se eu ver, eu vou crer. Se eu receber, eu vou crer. Não, isso não é fé. Você tem que crer para ver. Então, se Deus falasse para José, você vai ser vendido pelos seus irmãos, você vai ser jogado numa cova, você vai ser vendido como escravo, você vai passar isso. Você acha que Deus fala isso? Não fala, gente. Deus não fala essas coisas. Ele dá dicas, mas Deus não fala. Então ele fala, olha, eu quero te entregar isso, mas para receber aquilo de Deus, tem uma trajetória. E é isso que muitos filhos e filhas de Deus não entendem. Eles falam, por que eu estou passando essa luta? Por que eu estou nessa prova? Tem coisa que é uma luta, é uma batalha que Deus permite para treinar você, para adestrar você, para forjar você, para entregar coisas maiores para você. É isso, é treinamento, adestramento, né? Capacidade, capacitação e o tempo que vai nos capacitar quando Deus está no negócio, porque é Ele que vai nos capacitar. Então, aí depois dali um tempo, o José teve um segundo sonho. Se o primeiro sonho deixou os irmãos dele mordidos de raiva, o segundo então, pasmem. O segundo sonho de José, dessa vez, ele sonhou com o sol, a lua
e 11 estrelas que se inclinavam diante dele. Quer dizer, além dos 11, agora mais o sol e a lua. Quem era o sol e a lua? O pai e a mãe dele. Ao contar o segundo sonho aos seus irmãos, eles ficaram ainda mais furiosos. Aí ficou furioso de vez. Aí foi dobrado a raiva, né, do irmão, né? Até mesmo Jacó, que era o pai, ficou aborrecido com a ideia de que todos um dia, não sabia que dia, eles iam se inclinar diante de José. Agora pensa bem, gente, cá entre nós. Vamos falar bem baixinho, só para eu e você que está me ouvindo agora. Imagina um cara de 17 anos contar 2 sonhos sensacionais. E ele era o cara do sonho. Quem que não fica com ciúme? Acho que até você que está me ouvindo ficaria, se estivesse lá. Até eu ficaria, talvez, se estivesse lá. Olha que interessante. Só que José, ele tinha um relacionamento com Deus. É aqui que está o X da questão. José, claro que ele não era perfeito. Perfeito foi Jesus, né? É Jesus, né? Mas José, ele tinha. O coração de José era temente a Deus. O que os irmãos dele não tinham esse temor. Os irmãos deles eram mais assim, não levavam muito a sério as coisas de Deus, vamos assim dizer, né? E José não. Então, quando Jacó ouviu isso, a princípio ele não gostou muito, mas diz a Bíblia que Jacó guardou esse sonho no seu coração. Em outras palavras, o pai de José ouviu e guardou na gaveta. Opa, aqui tem mistério. Mas ele ficou quieto. A princípio ele não entendeu, é o que diz a Bíblia. Agora, por José ser o preferido de seu pai, e por contar esses sonhos, ou seja, os 10 irmãos de José tinham muito ciúme dele. Isso também explica o porquê que eles tentaram matá-lo. Tentaram matar José. Aqui eu estou narrando, pastora Eva, o que está no livro aqui da Bíblia. Mas numa linguagem fácil de entender o contexto. Porque se eu falar só do sonho de José, mas tem que entender como que chegou. E agora é daqui para frente que nós vamos entrar então nessa linda história que o final foi sensacional, mas teve muita luta. Graças a Deus, dá uma respirada aí, porque essa palavra é profética, ela é forte, ela cura o papai, ela cura a mamãe, ela cura filhos, ela é abençoada, ela agita as águas paradas da nossa vida. E você pode declarar aí, eu sou o queridinho do papai? Ah, meu filho, eu sou o queridinho do meu papai. Eu fui, né? Ele não está mais conosco. Mas é diferente, viu? Queridinho do papai, a luta é maior, mas a bênção é maior, a vitória é maior, e se eu fosse você, eu já começava a sorrir. Se eu fosse você, eu já começava a alegrar. Pastora, mas essa luta que eu estou passando, já estou entendendo. É para entender mesmo. Noite profética, manhã profética, tarde profética, semana profética, mês profético. E essa palavra cura qualquer doença, qualquer trauma, qualquer enfermidade, qualquer entulhamento de poços, qualquer depressão, qualquer desgosto, qualquer atrapalho que tentou frustrar os seus projetos. Essa palavra é boa, agradável, perfeita. Ela nos ensina, ela nos consola, ela nos exorta, ela nos levanta para vencer. E sabe o melhor disso, pastor Edson? Eu sempre sonhei que você pregasse essa palavra aqui. Sério? Concretizou, chegou. É forte. Meu Deus. Uau! Demorou, mas chegou. Há tempo para tudo debaixo do sol. Tempo de plantar e tempo de colher, né? Gente, está gostando da história? Muito pois forte. Pois é, muito forte. Isso aqui tem coisas tremendas para abençoar a sua vida, a sua casa. Essa história a gente consegue entender melhor os conflitos. Conflitos familiares, Sim. conflitos de ponto de vista. Sim. Às vezes você pode estar a partir de 2 pessoas pode ter um conflito. E digo mais, o pior conflito é comigo mesmo, né? E se não tiver ninguém, você briga com você mesmo. Porque o conflito mais difícil é quando eu mesmo estou complicado comigo mesmo. Então eu tenho que me resolver, né? Então, prosseguindo aqui, nós não vamos entrar nos mínimos detalhes, né? Mas eu vou pular aqui para Gênesis, capítulo 39, o verso 2, a primeira parte diz assim: o Senhor, aqui está se falando de Deus, né? O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Uau! Agora aqui José, a narrativa é o quê? Primeiro tentaram matar José. Aí um dos irmãos disseram assim: gente, olha, não vamos sujar nossa mão de sangue, não. Não vamos não, gente. Aí tinha uma cova lá, e falaram: vamos jogar o José no buraco aqui. Vamos jogar o José na cova aqui. E vamos, de repente, matar um animal aí.
sujar a túnica dele colorida de sangue e leva para o nosso pai. Fala que um animal, uma fera, uma besta fera lá, né, atingiu nosso irmão. Uma besta fera, essa foi forte, né? Uma fera besta. Ou uma fera besta, né? Besta Enfim, um bicho, um animal, um leão, sei lá. Né? Então, tá na Bíblia, né, pessoal? Então, veja bem, e eles conjecturaram isso, né? Vamos fazer isso, vamos eliminar esse sonhador. E o que revoltava mais é que José, diz a Bíblia, que o pai de José, o Jacó, fala, José, vai ver como é que estão seus irmãos lá no serviço. E o José era como fiscal deles, né? Aí que dava mais... Aí o José ia... E chegava em casa e contava, pai, os irmãos estavam assim, assim, ele contava tudo, né? Aí quando os irmãos chegavam em casa, o pai já sabia de tudo. O José dava relatório. O cara era detalhista, né? Então você veja bem, então isso foi aumentando a ira, a raiva dos irmãos. Por isso que eles pensaram, vamos matar esse sonhador? Esse cara tá sonhando demais, tá se achando, né? Vamos eliminar ele. Mas, gente, preste atenção. Quando uma pessoa como José é iluminado por Deus, ele está conectado com a verdade de Deus, com Deus, ninguém vai eliminá-lo, a não ser pela permissão de Deus. Guarde bem isso. Guarde bem isso. Se Deus está naquele negócio, se Deus está aprovando o que você está fazendo, e você tem certeza disso, e dá para ter certeza quando Deus está aprovando, acontece coisas, tem frutos, acontece, fica tranquilo. Fica tranquilo, Deus dará a vitória para você. Tá certo? Então, nessa história de José, o que aconteceu? Aí um dos irmãos, aí apareceu ali uma caravana de um pessoal ali, que eles compravam escravo e levavam para o Egito. Eles compravam os escravos, né? E levavam lá para o Egito, e lá no Egito eles revendiam escravos, eles negociavam gente, era a escravidão, né? Eram escravos, né? Mas os irmãos, quando José chegava, os irmãos disseram assim, lá vem o sonhador mor. Será que você que está ouvindo já não passou uma cena, não digo igual não, mas parecido com isso aqui? De repente você chega e fala, já veio o queridinho do papai, já veio a queridinha da mamãe, já veio, etc, né? Você sabe o que eu estou falando, né? Então diz a Bíblia aqui que um dos irmãos, chamado Rúben, ele disse assim, olha, não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo ao seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica. Olha só, tiraram a José, aquela túnica incomodava, gente, olha, tem gente que ele quer tirar a nossa túnica, a tua túnica, algo que brilhe em você, o inimigo fica mordido, né? Então eles quiseram tirar a túnica. Aí diz a Bíblia, a túnica de várias cores que trazia. E tomaram-no e lançaram na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, e bálsamo, e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos, que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele. Porque ele é nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, ou seja, tiraram José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas. Você veja, os irmãos dele venderam José por 20 moedas de prata, os quais levaram José ao Egito. Querido, quem conhece esse texto aqui já sabe, pastor, eu já sei essa história. Esse é o problema de muita gente. Ele conhece a história, mas não está entendendo para a vida dele. O que me interessa aqui é eu entender a minha vida dentro dessa histórico aqui. Você tem que tirar lições da palavra. Não adianta você conhecer a história do José do A ao Z. Não adianta você conhecer a história de Davi. Não adianta você conhecer a história de Salomão. Não adianta você conhecer a história do apóstolo Paulo. Isso ajuda, mas você tem que entender. E eu? Em que eu me encaixo nisso na atualidade? Isso que é importante. Porque tem muita gente que conhece Bíblia mais que a gente. Mas ele não acredita no Deus da Bíblia. Ele não acredita nessas palavras. Ele só conhece como um livro de história. Belas histórias. Tem gente que diz assim, eu gosto tanto de ouvir vocês falar da história de fulano, Beltrano, da Bíblia. Isso é bacana gostar, mas só gostar não é pouco. Tem que se apaixonar, tem que viver, tem que entender. Deus, o que o Senhor está falando comigo? O que serve isso para a minha vida? Entenda isso. O que eu quero dizer é que a gente vai
dissecar, entrar em detalhes. Amanhã, permitindo Deus, se possível, a gente vai tentar falar mais um pouco sobre isso. Então não perca a programação de amanhã. E, em todo caso, eu acredito que o irmão está nos assessorando nas mídias. Eu acredito que essa parte que eu já falei, acredito que vai conseguir gravar, acredito eu, e vai ser colocado no nosso canal no YouTube. Então vai ter a segunda opção da pessoa ouvir uma parte. Geralmente lá no nosso canal no YouTube, às vezes não é colocado tudo, mas pelo menos uma parte é colocado ali, que ajuda muita gente. Aliás, dando uma pausa aqui, agradecer a você que já se inscreveu no nosso canal ali no youtube.com/Agindo Deus Quem Impedirá. Já tem muitas pessoas compartilhando, muitas pessoas escrevendo, pedindo oração ali, outras dizendo, olha pastor, eu estou sendo edificado, que coisa maravilhosa. Isso é muito bom, tudo é para a glória de Deus, mas lá no YouTube, tudo de bom que você fizer ali, ajuda a ter relevância ali, os vídeos que estão ali do Agindo Deus, para que mais gente seja abençoada. Você imaginou uma palavra dessa, pastora? E lá, sei lá, no fim do mundo, não sei onde é o fim do mundo, e a pessoa ouvir isso aqui através da rede, e ser impactada, ser abençoada, ser curada, porque esse estudo aqui, ele é muito profundo. Então, é muita coisa para falar em um dia ou dois. Mas é tipo assim, isso aqui ensina perdão, porque eu já vou adiantar um pouco. Lá na frente, aconteceu o sonho, porque era um sonho de Deus. E José perdoou todos os seus irmãos. José não guardou mágoa. Eu já estou adiantando aqui. Então, isso aqui é um ensinamento para você liberar perdão por pessoas que às vezes foram usadas por Satanás, ou Deus até permitiu para te machucar, mas você recebeu uma promoção, e às vezes aquela pancada que você levou, Deus te curou, te restaurou, e José fala lá no final, quando ele já é governador, ele fala, fique tranquilo, não fique apavorados, não foram vocês, foi Deus que permitiu eu chegar até aqui. Então ele teve consciência que Deus estava com ele. Então no capítulo 39, no verso 1 e 2, quando José já chegou no Egito, aí quando ele chega no Egito, o pessoal, aquela caravana levou ele para lá, aí venderam José, tinha lá um local que vendia escravo, eles olhavam os melhores escravos, aí José diz a Bíblia que o cara era bonito, tinha uns dentes bonitos, o cara era bonito, o cara chegava, as irmãs ficavam tudo animadas, né? Porque o cara era bonito. Isso é o que está na Bíblia, não fala das irmãs, mas é verdade. A prova disso é que amanhã a gente vai falar da mulher do Potifar que tentou ter um caso com ele. Mas ele era temente a Deus, ele não se corrompeu. Ele não se corrompeu. Esse é o segredo. Aí José, no Gênesis 39, 1 e 2 diz, e José foi levado ao Egito e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José. Gente, guarda essa frase. E o Senhor estava com José. Ou seja, José foi maltratado pela sua família, os seus irmãos, né? Jogado numa cova, tirado da cova, vendido como escravo, levado para o Egito. E o escravo ele ia apanhando ali. Ele não ia lá, né, num ar-condicionado de um carro chique, não. Ele levava, né, porque estava ali como escravo. Mas quando ele entra na casa de Potifar como escravo, o Senhor estava com José e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Ou seja, e diz o verso 3, vendo, pois, o seu patrão, o seu senhor, que Deus estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Gente do céu, o que José fazia, Deus prosperava. Por quê? Era um homem temente a Deus. Esse é o segredo, e se é segredo, está revelado para você que quer saber. É forte, hein? Vamos parar? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor ao Senhor não é ter medo de Deus, é honrar a Deus. Honrou a Deus, está tudo certo. Quem sabe você é o Jacó? Quem sabe você é o José? Quem sabe você é um desses que está vivendo essa realidade hoje? Não temas, Ele está com você. Ele age, Ele opera. E ninguém vai desfazer o que Deus já fez. Ninguém vai amaldiçoar o que Deus já abençoou. Seja forte, seja corajoso, não queime etapa, não dê brecha, não dê legalidade para o inimigo agir, não minta, fala sempre a verdade. Seja você, seja feliz, seja abençoado. E nós vamos orar agora e amanhã a gente continua essa linda história trazendo princípios, trazendo lições para a nossa vida, uma vida melhor, com a presença de Deus na nossa vida e a gente aliançado com Deus através de Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Momento da oração. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, por esta manhã profética.
por esse momento que fizemos aqui uma narrativa baseado numa história de uma família dos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. E sabemos que tem muita importância, muito ensino para os nossos dias através desta palavra, porque é a nossa caminhada com fé. Primeiro, Deus, eu peço, perdoa os nossos pecados. Perdoe as nossas falhas. Perdoe, Senhor, algo que temos cometido de errado. Assim pedimos perdão por nós e pelos ouvintes que estão entendendo a palavra, que foram revelado a eles. Eu acredito, Deus, que enquanto eu estava falando, nós estávamos falando aqui, nós acreditamos que o Senhor Espírito Santo está fazendo cada pessoa entender o que ela precisa entender para ser curada de algum trauma, liberta de algum trauma, liberta de um passado de sofrimento, de um passado de, às vezes, de injustiças que aconteceram com ela. Mas o Senhor é o Deus da justiça, o Senhor não erra, o Senhor não falha. Então cremos que é uma manhã profética de libertação, de cura, de milagres, de maravilhas, de uma provisão sobrenatural sobre o nosso ouvinte, sobre esta família, Pai, sobre essa descendência, meu Deus. Ó poderoso de Israel, proteja, cubra com o teu sangue a minha e a minha esposa, Pai, a nossa família, nossa equipe que nos apoia nesse projeto e em outros projetos que temos desenvolvido. Abençoa, meu Pai, aqueles que estão entendendo a palavra e compreenderam a revelação de hoje, Pai. E Tu sabes que tem muita gente que nos ouve, que elas conhecem essa história de ponta a ponta. Mas talvez hoje, uma palavra que foi dita aqui, ela entendeu a revelação. Ela entendeu o propósito. Ela compreendeu que ela está onde está, porque o Senhor permitiu ela chegar lá. Se estamos onde estamos, Deus, também estamos aqui porque o Senhor tem estado conosco. Se estamos aqui ministrando essas palavras, se estamos aqui tocando esse projeto, é porque o Senhor permitiu, porque se não fosse o Senhor permitir, nós também certamente estaríamos sendo jogados numa cova. Mas o Senhor não permitiu. Mas estamos na fé, estamos na segurança que o Senhor está conosco, que o Senhor está guiando nossos passos e está guiando os passos dos nossos ouvintes ou daqueles que nos ouvirão. Talvez uma pessoa que nunca nos ouviu, mas esse vídeo chegará ao conhecimento de pessoas que precisam dessa palavra, que precisam desse direcionamento, porque a Tua palavra é viva, Deus. A Tua palavra é eficaz, a Tua palavra é poderosa e quando o Senhor fala, acontece e ninguém vai impedir o Teu agir. Pai, cura os enfermos, aqueles que estão sofrendo na família, com doenças, enfermidades, pessoas hospitalizadas. Inclusive queremos mencionar nomes de pessoas. Abençoa a nossa querida irmã Adair Ribas, Pai. Abençoa a Helene Herman. Abençoa a Amanda Stim. Abençoa essas 3 pessoas que eu mencionei, Pai, representando todos os idosos, todas as pessoas que têm mais experiência de vida, tem lá os seus 70, 80, 90 anos, estão vivos, saudáveis, mas ao mesmo tempo, devido a essa idade, tem ali aquele momento de fraqueza, devido ao desgaste do tempo, Senhor. Mas dê força a eles, renove as forças, inclusive dos cuidadosos, aquelas pessoas que cuidam dos seus pais, seja cuidando porque é da família, ou quem sabe até um profissional desta área, que ele faz por amor e vive disso. E outros são filhos, filhas principalmente, que cuidam do pai, da mãe, do idoso, de uma idosa, porque é a missão que ele está ali, reforça, renova as forças, porque sabemos que também uma pessoa da família que cuida de uma pessoa doente é difícil, é trabalhoso, mas dê força a essas pessoas. Que esta palavra esteja confortando, consolando, animando, cura, Senhor, os traumas. Quantas pessoas certamente ouviram essa palavra e estão brigadas com o irmão de sangue, não conversa há tempo, Senhor, já estavam distantes, e com esse distanciamento parece que ficou pior. Outros, aconteceu o contrário, se aproximaram, mesmo online. Ó Deus, abençoa a família, restaura esse lar, restaura essa casa e nos livra de todo mal, Pai, em nome de Jesus. Sim, ó Deus, nós te agradecemos por esta manhã profética, por esta palavra que nos sara, nos cura, nos liberta, porque a Tua palavra declara que o meu povo perece porque falta conhecimento. E quando temos conhecimento, entendimento, revelação, não somos mais escravos, somos livres, libertos para Te adorar com alegria, com os dons, com os talentos, com as habilidades, porque a nossa vida está fortalecida na rocha que é o Senhor Jesus. Cura essa pessoa que está com enfermidade nos rins. Essa pessoa vem expelir essas pedras nos rins. Essa pessoa que está com problemas nas varizes, que está fazendo tratamento,
que vai fazer cirurgia nas pernas, nas varizes, essa pessoa que tem dores na coluna, Sim, Pai. Pai, em nome de Jesus, visita essa mulher que tem quedas de cabelo. Visita agora. Que o médico dos médicos esteja entrando em ação para milagres, prodígios e maravilhas. Toca, Senhor, toca para curar. Curar essa alergia, esse vírus, essa bactéria, essa doença no estômago, esse refluxo, essa gastrite, essa úlcera nervosa. Essa pessoa que está com uma tosse, com uma enfermidade que não é uma gripe, não é um resfriado e é um problema emocional. Essa pessoa que precisa tomar decisões na sua vida e quando ela tomar essa decisão, ela vai ser impactada e curada e liberta em nome de Jesus, porque essa enfermidade não é doença, é uma enfermidade emocional devido a uma tristeza, um desgosto, um luto, uma perda, um trauma. E esse trauma está agindo no organismo dessa pessoa, trazendo essa depressão. Pai, em nome de Jesus, que essa pessoa possa confiar em Ti hoje, acreditar que o milagre está acontecendo agora. Visita esse Teu servo que está lá na UTI, que a sua esposa pediu oração ontem, essas mulheres que estão clamando pelo seu esposo hoje, para um milagre, uma cura, porque muitos fecharam as suas empresas, muitos estão entrando em desespero porque não tem como saldar os seus compromissos. E as mulheres estão ali segurando as pontas, mas elas estão para explodir de nervoso, de preocupação, de angústia. Pai, que o Senhor dê uma resposta, uma solução, em nome de Jesus, para que essa família não entre em falência, mas que o Senhor venha dar o escape, que o Senhor venha dar a provisão nesse dia. Pai, em nome de Jesus, eu creio que é um momento do milagre, da virada, dessa nova trajetória. Se essa pessoa, meu Deus, está abrindo o seu coração hoje, diante dessa ministração de reflexão, é o mesmo Deus também que cura, que restaura, que liberta. Tem uma pessoa, Pai, que está com problemas nos pés. São rachaduras terríveis que dói, que arde, que queima. E essa pessoa nem usa mais sapatos, chinelos, calçados, porque é uma dor insuportável que às vezes até sangra. Mas as unhas dos pés estão intactas e perfeitas. É uma pessoa muito querida, muito amada. E eu te peço agora, visite os pés dessa pessoa. Eu acho que é uma pastora que tem sofrido muito e tem andado na sua caminhada de fé, como está lá no Salmo 126. Que leva a preciosa semente andando e chorando e passou por muitos lugares. Pisou em muitos lugares. E eu te peço agora nos 2 pés, Pai, e principalmente no calcanhar. E eu te peço a libertação, a cura, o milagre, que o óleo do Espírito Santo, que sara, que cura. E eu peço que essa mulher passe um azeite. Ela tem aí na sua casa um azeite. Eu quero que essa mulher passe um azeite. E vai acontecer uma cura, pastor Edson e amados queridos, nos pés dessa mulher. Amém. Principalmente no calcanhar. Que haja cura, milagres, prodígios, maravilhas. Não é água, você vai passar azeite. E você vai declarar cura. E hoje vai acontecer milagres, prodígios e maravilhas em nome de Jesus. Eu creio. Em nome de Jesus, já te agradeço por esse dia profético e de vitória em nome de Jesus. Amém. Amém. Você está ouvindo Agindo Deus, quem impedirá? Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre.
Acesse o nosso site www.agindodeusquemimpedirá.com.br. Agindo Deus, quem impedirá? Não conte teus maiores sonhos a ninguém. Não mostre sua ferida para quem não tem remédio pra curá-la e forças para te erguer. Não, 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 não. Não se lamente para quem quer ver tua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus. Mostre só pra Deus. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio para isso. É você e Deus, é no altar. Quando contei os meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais pra você. Quando falei onde queria chegar, me disseram pare por aqui, não vá além. Mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse vai em frente, eu contigo estou. Quando eu senti medo de seguir, disse prossiga, eu te fiz pra ser um vencedor. Desde então eu nunca mais me limitei. Guardei no coração as palavras de Deus. Descobri que os planos dele para mim são muito maiores que os meus. Agindo Deus, quem impedirá? Vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus. Só Ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém. Graças a Deus, está um mover muito forte, tem gente sendo abençoada agora em nome de Jesus. Declaramos essa vitória para você e agradecemos a todos vocês. Muita gente, quando a gente estava ministrando a palavra, orando, chegou mensagem, a grande maioria pedindo oração. Então Deus te abençoe. Rosmarie de Vilhena já mandou o áudio aqui da palavra. A nossa querida irmã Odete, a irmã Adriana, estamos orando pela família. A Antônia Alves, a Bia, a Helenita, a Julieta, o Gaspareto está com a gente, a Sueli, o Célio Marcondes, a Bernadette Itaperuçu, Paulo Souza, né? Tá ligadinho com a gente. Ele diz, olha, esta palavra, pastor e pastora Eva, muito forte, muitos afirmaram na fé através dessa palavra, firmaram-se na fé através dessa palavra. Sim. E Deus tocou. Ele diz, às vezes, o sonho, e ao sonhar lembro dos detalhes nitidamente, né? Um abraço, Paulo Souza e família, e outros aqui. Gente, olha, amanhã, permitindo Deus, a gente vai dar prosseguimento a essa história. E para adiantar, para você crescer espiritualmente, aproveite aí, você tendo tempo entre hoje e amanhã, leia o capítulo 37, 38, 39, 40, 41, até os 50, ali narra toda essa narrativa que nós fizemos, tem o antes e o depois, e é muito forte, e amanhã a gente vem com uma palavra profética baseada nessa história do nosso irmão José do Egito. Amém, graças a Deus, que Deus nos livre, nos guarde, nos proteja, que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre nós, amém, sobre vocês, sobre a sua família, que o grande amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a amém, comunhão Jesus, e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com o povo de Deus hoje para todos sempre, todos digam amém. Amém, um abraço, shalom para todos. Tchau, tchau. Nunca mais me limitei. Guardei no coração as palavras de Deus. Descobri que os planos dele para mim são muito maiores que os meus. Agindo Deus, quem impedirá? Vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus. Só Ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém.
Você ouviu Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, estaremos sempre neste horário, abençoando a sua vida.